Então, vamos começar. Boa tarde, pessoal. Sou Davi Teófilo, sou assessor do Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, do gabinete da diretora Nairane, que não pôde estar aqui hoje presencialmente por uns contratempos na passagem, mas vai participar remotamente com a gente. O objetivo do painel é discutir um pouco do cenário de proteção de dados na América Latina, com foco no multissetorialismo e multilateralismo. Então, a gente propôs um painel multissetorial que teve uma pequena alteração por questões do evento, então por isso que a gente tem mais representantes do setor privado no painel, então só fazendo esse disclaimer, assim, que foi uma questão da organização do evento mesmo. E acho que vai ser interessante que o painel, que a fala da NPD, aqui da diretora Nairane, a gente fez uma pequena alteração de última hora por alguns desdobramentos recentes que imagino que tem interesse para vocês, a diretora Nairane vai falar, que é a questão da transferência internacional de dados que foi sorteada para o gabinete essa semana. A gente está com a relatoria e em breve o regulamento deve ir para consulta pública com algumas alterações que vão ser apresentadas pela diretora Nairane, com uma decisão de adequação. Então vamos lá. Eu queria começar então agradecendo aqui a mesa, os participantes, e primeiro a gente vai ter a fala da diretora Nairane, eu vou passar para ela em breve, vou fazer a pergunta. Nairane, a proteção de dados requer uma abordagem que envolva diferentes setores. Como a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está promovendo a colaboração entre governos, empresas e sociedade civil na América Latina para enfrentar os desafios relacionados à privacidade e proteção de dados? Quais são os principais desafios enfrentados nessa busca por uma abordagem multissetorial e como podem ser superados? E aproveitando também, se você puder trazer aqui um pouco também sobre a transferência internacional e sobre o voto que vai ser publicado em breve, a consulta pública, acho que seria de utilidade para todos que estão aqui. Fique à vontade, Nairane, obrigado. Bom dia a todos. Para mim é uma imensa satisfação estar participando aqui deste evento. Como falou o Davi, não pude ir presencialmente, uma pena. Gostaria muito de estar aí com todos vocês, mas me sinto honrada ainda assim de estar participando no formato remoto. E também por estar representando a NPD nesse evento que congrega tantos países, tantos interesses, tantas visões, e é muito importante aqui para a NPD e também absorver de todos os setores, de todos os que estão participando, as ideias e as colocações que são feitas aqui neste evento. Sem dúvida, é uma oportunidade única de compartilhar conhecimentos que contribuirão aqui, né, para discussões relacionadas à proteção de dados, não apenas no Brasil, mas na América Latina. Como bem colocou o Davi, eu vou aproveitar a minha pergunta para, em algum momento, também falar sobre as novidades do processo de regulamentação relacionada à transferência internacional, né, e porque eu fui sorteada como relatora, fiquei muito feliz com isso, porque é uma discussão super relevante, é uma discussão que o mundo todo tá esperando, né, não só o país. Mas, voltando aqui à pergunta diretamente, focando no multissetorialismo, eu não posso começar a minha fala sem ressaltar o quanto, né, a proteção de dados, ela, de fato, é multissetorial. E obviamente, é impossível, dentro da NPD ou de qualquer âmbito, se delimitar um nicho de mercado em que a gente consiga focar, né, a proteção de dados. A proteção de dados, por isso que a NPD ela precisa abrir suas portas para o diálogo multissetorial, e aí eu falo não apenas em setores de economia, né, mas também a gente precisa ter um olhar para o viés público, para o setor público, um olhar para a iniciativa privada, claro, para o titular, sem sombra de dúvida, mas também para o empresariado. Então, nós temos uma obrigação, que inclusive a LGPD previu, de diversas formas, de abrir as nossas portas, de estar atento às especificidades de cada um desses setores. E é assim que a NPD deve guiar todas as esferas da sua atuação. Então, devemos orientar titular, devemos orientar empresariado, devemos orientar setor público, mas a nossa fiscalização, ela também tem que estar atenta a essas questões, seja relacionado a observar, de uma forma geral, a operação do fiscalizador,
naquele caso, pode trazer para o mercado, quais são os regulamentos setoriais que possam se aplicar, eventuais decisões de órgãos setoriais, né, que possam, de alguma maneira, impactar na nossa decisão. Então, isso tudo é muito abrangente, né, e a gente não consegue atuar, claro, sem abrir as nossas portas. Então, esse painel eu considero super importante para passar para vocês essa visão, que é a visão da NPD, é a visão de um diálogo para que a gente possa equilibrar e evitar decisões conflitantes, evitar insegurança jurídica. Na normatização, eu vou focar um pouco mais na normatização, até porque eu quero trazer também a questão do Regulamento de Transferência Internacional. Bom, mas na normatização, da mesma maneira, a gente precisa, né, ter essa abordagem com diversas visões para que ela, em seu fim, seja mais eficaz e, de fato, ela consiga ser aplicada da forma que deve. Nós não esperamos que a normatização ela seja uma corrida, embora nós desejamos em outra medida, mas a nossa maior expectativa é que a normatização ela tenha tempo para que a gente consiga absorver todas as perspectivas, ela consiga enxergar as experiências, para que a gente tenha aí um processo de tomada de decisões o mais próximo do que a gente precisa para que o nosso regulamento já não nasça obsoleto, né? A gente precisa ter um regulamento eficaz e adequado às necessidades e realidades. Então, por isso que eu digo que o processo de regulamentação ele não deve ser apressado, mas ele deve ter tempo de amadurecimento, e aí a gente tem que sempre sopesar, né? E a NPD, ela tem, dentro desse contexto, buscado um espaço de convergência, buscado promover a participação ativa de todos. A gente, em cada processo, a gente vai anunciando, vai divulgando, vai esperando e vai valorizando a participação e as contribuições que nós recebemos, né? A gente busca ser aí um palco, a gente busca ser um elemento de construção, um elemento de convergência para que a gente consiga ter uma troca aí entre as melhores práticas e consiga estimular e adotar também, né, essas melhores práticas. A gente entende que assim a gente consegue atingir a maior legitimidade, maior efetividade das nossas decisões e do resultado das nossas condutas, inclusive para que a gente consiga estabelecer, para que a gente consiga construir políticas públicas também que atinjam melhor a população e que a gente possa também estimular políticas públicas desenvolvidas por outros órgãos que tenham a proteção de dados dentro do seu âmbito, que consiga ter essa visão mais equilibrada, né? É claro que dentro do setorialismo, eu não posso deixar de falar também do Conselho Nacional de Proteção de Dados. Ele é um órgão consultivo da NPD, e compartilha, a LGPD, ela já traz essa visão, e por isso que previu já, dentro da sua formação, diferentes setores da sociedade, como o governo, a sociedade civil, a academia, o setor empresarial e também as confederações sindicais, né? Isso reflete, sem dúvida, a importância de envolver aqui diferentes perspectivas na tomada de decisões. E a nova formação do CNPD, ela já está em curso, né? É uma dúvida de muitos. Nós recebemos as candidaturas. Estamos agora na fase de formação das listas tríplices para que a gente possa enviar em seguida para a Presidência da República. Bom, a transferência internacional está dentro também desse contexto, né, de multissetorialismo e multilateralismo, né? Os países eles têm que trabalhar para construir em conjunto um espaço de
proteção de dados, que consigam dialogar, né, que consiga dialogar, precisa ter a mesma linguagem, precisa ter uma abordagem que seja harmônica, né, o fluxo transnacional de dados, ele é cada vez mais essencial para o desenvolvimento econômico, para a inovação, para a colaboração global, e a gente precisa assegurar que essas transferências, elas ocorram de forma segura, né, e respeitando os direitos fundamentais. E por isso que eu fico super honrada de ser aqui a relatora dessa fase do projeto de regulamentação do tema, que depois da nossa relatoria ainda vai seguir para consulta pública, ou seja, ela ainda vai ter mais espaço de receber colaboração, de receber as visões sobre o que a gente vai propor, né? Na normatização, a gente sempre sabe como começa, a gente nunca sabe como termina, né? Muitas vezes a gente coloca algumas questões lá que a gente tem realmente dúvida e a gente coloca de propósito para que, a partir das contribuições, a gente consiga chegar a uma conclusão. Bom, no processo de regulamentação e transferência internacional, a equipe de normatização tinha previsto incluir nessa fase, neste regulamento, apenas os instrumentos, né, contratuais. Então, está lá na sugestão que recebemos na nossa relatoria, está lá questões tratadas relacionadas a cláusulas padrões, cláusulas padrão contratuais, cláusulas contratuais específicas e também as normas corporativas globais. Mas esse processo começou há um tempo atrás. E a ANPD ela já teve algumas mudanças conjunturais, né? A ANPD, por exemplo, passou por fortalecimentos institucionais, ela transformou sua natureza jurídica, agora é uma autarquia especial, independente, né, e estabeleceu também diálogos importantes com o mundo todo, né, inclusive também com a União Europeia. Então, a integração entre o Brasil e o bloco evoluiu em determinada medida. A integração entre o Brasil e diversos outros países também evoluiu. Então, embora a gente tenha recebido o processo dessa maneira, eu adianto aqui nessa plateia super privilegiada, que junto com a colaboração também do Davi, que está aí moderando este painel, o nosso gabinete deve propor que seja incluída outras questões também nesse projeto. E aí eu me refiro a questões relacionadas à decisão da adequação, né? No início a gente não se sentia pronto para colocar de imediato no projeto, mas agora, diante de todas essas evoluções, eu acredito, Davi, acredito no nosso gabinete, né, que e espero que o Conselho Diretor também, mas nós somos um colegiado, isso tudo passa por uma decisão colegiada, e ainda vai passar pela colaboração de vocês, né? A gente imagina que incluir questões relacionadas à decisão de adequação nesse momento vai repercutir em eficiência, para que a gente depois não precise parar novamente para desenvolver um regulamento que trate dessa questão. Bom, estou falando tudo isso, estou ressaltando a importância de colocar a decisão de adequação nesse momento do projeto, mas não entendo aqui, de forma nenhuma, que decisão de adequação ela tem que ser vista como um fim em si mesmo. Assim, ela, na verdade, faz parte de um quadro bem mais amplo, né? Devemos, independente da concessão, né, de decisão de adequação, devemos continuar a promover a cooperação internacional, a compartilhar experiências, né, fortalecer, claro, a capacidade dos países em desenvolvimento e estar atento, né, às evoluções de proteção de dados no mundo, às evoluções das tecnologias, e é por isso que esse diálogo entre os setores, mas também o diálogo entre países, ele é super importante para enfrentar os desafios que se tornarão cada vez mais complexos e cada vez mais transnacionais,
né? Tecnologia e proteção de dados, elas devem coexistir harmoniosamente, né? E a gente, com isso, deve impulsionar o progresso, claro, sempre preservando os direitos fundamentais. E, tendo dito tudo isso, agradeço aqui a audiência, agradeço novamente o convite que nos foi feito, e deixo aqui agora o meu convite para que todos possam contribuir futuramente, quando abrirmos a consulta pública para o regulamento de transferência internacional. Muito obrigada a todos. Mariane, muito obrigado, e é isso, a gente espera mesmo essas contribuições na consulta pública, a gente imagina que isso deve acontecer no espaço aí de um mês, mais ou menos, para a gente já disponibilizar o regulamento, os modelos de cláusula contratual padrão para a consulta pública, e como a diretora disse também, com essa mudança vindo do gabinete, que se aprovada pelo Conselho Diretor, para a gente incluir o fluxo de aprovação da decisão de adequação, tendo em vista os avanços das discussões com outros blocos e com outros países. E como não podia ser diferente no painel de América Latina, eu vou aqui de portunhol, então a gente vai ser um painel que vai ser em português, espanhol. Vou passar a palavra para a Paula agora, que representa o Meta, que vai falar um pouco para a gente sobre como a empresa tem integrado na América Latina, como que tem lidado com as diferentes regulamentações no bloco, e falar um pouco de como que eles dão conta desses desafios do ecossistema cada vez mais complexo de proteção de dados. Então, Paula, como uma empresa presente em todo o mundo, o Meta enfrenta diferentes regulamentações de proteção de dados. Como a empresa está estruturada para dar conta dos desafios do ecossistema de proteção de dados em constante evolução? De que maneira isso se relaciona com o contexto local de América Latina? Ou seja, como a empresa atua na região? Paula, a palavra é sua, muito obrigado. Obrigada, Davi. Eu acredito que eu vou falar português e espanhol. Não portunhol, mas mais espanhol do que português. Eu agradeço muito o convite, fico muito honrada de estar aqui. Eu gostaria de falar toda a palestra em português, mas acho que não vai dar. Então, vou mudar para espanhol. Peço desculpas por isso, mas agradeço a todos a presença aqui. Ahora viene el español. Ese fue el portugués. Bueno, obviamente sí, Meta es todos lo saben, una compañía global con productos de presencia global, no solo uno, productos y servicios, tenemos una familia de aplicaciones con actuación global. Obviamente eso trae desafíos de armonización regulatoria. Los mismos desafíos de armonización regulatoria que tienen los reguladores existen cuando hay que abordar esa complejidad regulatoria, que no es exactamente mi área. Yo estoy en el equipo de políticas públicas, los colegas legales son los que hacen compliance legal, pero sí les puedo decir que mi área, junto con las otras de la compañía, tiene un rol clave en la implementación de los estándares más altos de protección de privacidad a nivel global. Y eso se consolida en algo que ya expuso Evelyn hoy para los que estuvieron en la presentación. No quiero ser muy repetitiva, pero nuestro marco de implementación de esos estándares de privacidad es nuestro programa global de privacidad. Nosotros, y les voy a contar un poco cuáles son los elementos principales de ese programa, que como les decía, consolida nuestra protección a nivel global, más allá de que las leyes aplicables tengan algún tipo de diferencia normativa, y cómo nuestro equipo tiene una voz, nuestro equipo latinoamericano tiene una voz en ese programa global, que en realidad lo que lleva es la voz de todos. Quiero tomar algo que decía la directora Nairani, el diálogo multisectorial. Cuando nosotros trabajamos en la región, lo que hacemos es interactuar de una forma que lleva la voz de nuestra región a las conversaciones globales dentro de la compañía y fuera de la compañía. Entonces, empezando brevemente por los elementos principales de nuestro programa global de privacidad, la realidad es que siempre lo tuvimos, pero es un programa que tuvo un empuje, una fuerza, realmente una escala, diría, sin precedente, a partir del 2019. 2019,
muchos recordarán, fue un acuerdo con la FTC, que muchos recuerdan por una cuestión pecuniaria de un acuerdo de un pago, pero la realidad es que ese acuerdo incluía procesos de accountability muy interesantes que hicieron que este programa, que ya existía, adquiriera esa escala que yo mencionaba antes, esa escala de volumen dentro de la compañía, de inversión dentro de la compañía, y es lo que quiero contar un poco ahora. ¿En qué consiste? Bueno, primero es un programa que trae un marco de gobernanza, cómo se gobiernan los datos, el uso de datos y la privacidad dentro de la compañía. Y eso genera que existan, obviamente, mecanismos para asegurar esa gobernanza, que, por ejemplo, nosotros tenemos no solo equipos específicos a los que se podría referir, sino que tenemos un comité de privacidad dentro del board. Eso es un nivel de oversight realmente que no es común, que no frecuente en las organizaciones ni siquiera de la escala de la nuestra. Tenemos nuestro CEO certificando, tenemos certificaciones digitales, tenemos un advisor independiente que hace un reporte, y tenemos, como decía antes, nuestros equipos internos específicos, que son los equipos que gestionan los mecanismos específicos de revisión de la privacidad en cada uno de nuestros productos. Y me voy a referir puntualmente a un proceso que se llama Privacy Review, que es el proceso por el cual muchos equipos dentro de la compañía, pero está liderado específicamente por lo que nosotros llamamos Privacy Org, que es el equipo de los ingenieros, el equipo de nuestro Chief Privacy Product Officer, que es también un recurso que no es tan común, que es justamente quien lidera el proceso de revisión de cada uno de nuestros productos que se van a lanzar o que se van a modificar y que implican algún tipo de uso de datos personales. Y esto es muy importante porque no hay producto dentro de la compañía que se lance sin que haya pasado por ese proceso de revisión. Y ese proceso de revisión lo que implica es identificar riesgos y mitigarlos. Es decir, identificar cómo se van a mitigar. Eso requiere el acuerdo de muchas personas dentro de la compañía. Requiere el acuerdo de equipos de los ingenieros, del equipo de políticas públicas. ¿Por qué? Porque es el equipo que trae las expectativas externas y de los reguladores y de los expertos, cómo nuestros productos deberían respetar la privacidad, el equipo legal, por supuesto, compliance legal, muchos equipos dentro de la compañía que van a identificar esos riesgos, van a tener que ponerse de acuerdo en cómo mitigarlos, y realmente no se lanza hasta que no hay acuerdo, que puede llegar hasta el nivel más alto de la compañía, hasta Mark Zuckerberg eventualmente si no hay acuerdo respecto a las protecciones a la privacidad que debería tener un determinado producto. Ese programa global de privacidad, que solo estoy hablando de dos elementos, tiene elementos de educación internas y externas, tiene un elemento muy importante de algo que también habló Evelyn hoy, de cómo incorporamos privacidad mediante la tecnología. Este es el programa que también está liderando la inversión en tecnología de privacidad. ¿Para qué? Para poder automatizar decisiones. Por ejemplo, si nosotros tenemos que tomar una decisión de que un dato se puede usar para una finalidad y no para otra, eso significa que alguien tiene que tomar esa decisión, tiene que saber que ese dato se puede usar para esto y no para lo otro. Si eso se automatiza, obviamente lo que se logra es consistencia, de minimizar la decisión humana respecto de ese tipo de decisiones. Esas son inversiones enormes en incorporar privacidad en la infraestructura, automatizar la privacidad dentro de la infraestructura de nuestros productos. Bueno, eso está incorporado en el marco de este programa global de privacidad. ¿Cómo eso viene a América Latina? Es decir, esto que es el marco de cómo nuestra compañía aborda la privacidad, ¿cómo viene a América Latina? Yo voy a hablar de lo que hace mi equipo puntualmente. Y viene de dos formas. Primero viene con un trabajo interno, interno y externo, voy a decir, en lo que se refiere a producto. Yo les decía antes que la forma de dar voz a América Latina sobre cómo nuestros
productos, cuáles son las expectativas de privacidad de las regiones en nuestros productos que son globales, es precisamente a través de este diálogo multisectorial. Nuestros equipos en América Latina participan activamente de ese diálogo multisectorial, participan de diálogos con reguladores, de diálogos con expertos. Les puedo nombrar no solo el contacto previo, por ejemplo, al lanzamiento de un producto con reguladores, sino con expertos. Tenemos un grupo de privacidad, un grupo de expertos con el que nos reunimos cada 2 meses aproximadamente. Algunos hay por acá, pero ese grupo lo que hace es darnos feedback de productos no lanzados. Obviamente es bajo confidencialidad, porque son productos que no están en el mercado, pero nosotros sentimos que es indispensable poder tener ese vínculo con los expertos de la región, y la realidad es que hemos obtenido un feedback muy valioso, comentarios muy valiosos que han impactado en las decisiones que toman los equipos de ingeniería, equipos de productos. Cuando nosotros decimos, bueno, la expectativa en la región es que este producto funcione de tal manera, eso es algo que llega a los ingenieros. Después, obviamente, hay discusiones sobre si eso se puede hacer, si eso es globalizable, pero ese es un mecanismo concreto, este grupo de expertos, en el cual la expectativa de la región es llevada a un equipo central. El diálogo con los reguladores diría que es más que frecuente. Eso intentamos, al menos la apertura y la transparencia en la forma en que desarrollamos nuestros productos y tomamos decisiones de privacidad. Y la realidad es que lo miro al secretario Mendoza porque hemos recibido comentarios y feedback de reguladores que han hecho que, y no solo en el contexto de una investigación, a eso estoy hablando, no en el contexto de una situación ya de eventualmente una sanción, sino en el contexto previo, en el contexto de cómo podemos colaborativamente encontrar soluciones para problemas comunes, que es cómo protegemos la privacidad de nuestros usuarios. Y contaba, por ejemplo, tuvimos casos puntuales donde el secretario recomendó, ¿por qué no fortalecen la comunicación y la educación respecto de, creo que había sido el caso de las políticas, de la utilización de las políticas de WhatsApp? Y a raíz de ese comentario se hizo todo un nuevo FAQ con explicaciones más detalladas, y no estábamos hablando de una situación controversial, estamos hablando de una recomendación de un regulador que era perfectamente razonable. Tenemos varios ejemplos como esos, la colaboración con y ese diálogo permanente que lleva a, de nuevo, a que la perspectiva latinoamericana esté presente en globales. Obviamente, el tener equipos internos en la región fortalece ese diálogo y esa perspectiva latinoamericana de la privacidad. Eso respecto al producto. Pero también están las conversaciones de políticas públicas, de cómo va evolucionando la discusión de políticas públicas sobre datos o sobre temas, sobre datos personales, regulación de datos o sobre uso de datos. Estamos hablando todos de inteligencia artificial. Nosotros somos una compañía de inteligencia artificial. Nuestro newsfeed es del año, usamos inteligencia artificial en newsfeed desde el año 2006. No, más allá de la explosión de la conversación en inteligencia artificial generativa, la realidad es que nuestros productos, debe haber casi ninguno, diría, que no haya sido, que no esté soportado o de alguna manera utilice inteligencia artificial. Con lo cual esa no es la conversación de ética de inteligencia artificial, no es nueva para nosotros y no es nueva en la región. Y nosotros lo hemos estado trabajando muy intensamente con la academia y con la sociedad civil, diría, los últimos 5 años, y ahí les puedo comentar algunos programas concretos que se han implementado. Se mencionó Open Loop, no lo miro al secretario, pero también miro a MPD, a Uruguay, que está aquí presente. Es un programa que ya tiene muchos años, por eso digo, no es una novedad para nosotros estar pensando cómo implementar estándares éticos y cómo colaborar en la discusión de
de la implementación de ética en el desarrollo de inteligencia artificial. Este programa Open Loop lo que hace es un prototipo de políticas públicas, es decir, un ensayo de cómo sería una política pública si tuviese que implementarse en el caso concreto. Y se hacen testeos con organizaciones reales, sobre todo con pequeñas y medianas empresas. En México se hizo con explicabilidad y transparencia, y en Uruguay y Brasil se está haciendo con colaboradores locales, se está haciendo sobre PETs, sobre Privacy Enhancing Technologies, entender cómo organizaciones podrían implementar un playbook, un manual para identificar cuál sería la PET más apropiada de acuerdo a sus procesamientos, digamos. Entonces, eso no es nuevo, está el de México hace creo que 2 años, el de PETS hace 1 año, trabajamos con C-Minds, que es un think tank, en desarrollar un booklet para startups en español y en portugués, porque no hay muchos materiales de eso. O sea, cuando hablamos de, bueno, cómo colaborar con la región, en general esas cosas están en inglés, no están en español, no están en portugués. Entonces, cuando uno piensa y nosotros somos una empresa global y entendemos inglés, hablamos inglés, pero las empresas medianas o más pequeñas por ahí no tienen acceso a eso. Haber desarrollado un playbook, un booklet de implementación de estándares éticos para startups en español y en portugués, creo que fue una colaboración de impacto en estas discusiones de política pública. Podría dar otros ejemplos, pero me parece que se me está agotando el tiempo. Así que quiero cerrar con eso. La Voz de América Latina es muy importante para el desarrollo de productos, es muy importante para nuestro trabajo de entender cómo evolucionan las expectativas que luego se trasladan a una regulación. Y bueno, nada, y estamos siempre abiertos, creemos que es indispensable la transparencia y la colaboración para proteger esto, para la protección de datos, que es un objetivo común de todos los que estamos acá. Así que muchas gracias. Paula, muito obrigado pela fala, trazendo um pouco de como a empresa tem se estruturado na América Latina. Agora a gente vai passar para a Camila, eu vou passar direto para ela, porque o nosso tempo está um pouco apertado. Só temos mais 3 participantes ainda, o Juan, que está remoto também. E a Camila vai falar um pouco dos desafios do TikTok na América Latina e focando um pouco também em como que o TikTok enxerga essa colaboração entre empresas, governo e sociedade civil para enfrentar esses desafios na América Latina. Palavra. Obrigada, bom dia a todos. Bom, eu vou contar um pouco de como a gente trabalha para garantir a privacidade e a segurança dos usuários, mais da perspectiva do usuário, complementando um pouco a fala da Paula. Eu vou comentar um pouco de o que é o TikTok, o nosso compromisso e um pouco dos desafios e oportunidades na linha da pergunta aqui. Bom, o TikTok, acho que muita gente fala em rede social, então eu queria aqui esclarecer que é uma plataforma de entretenimento, e a principal missão do TikTok é inspirar a criatividade e trazer alegria, mas sempre balanceando isso com o nosso principal objetivo, que é garantir segurança e proteção de dados. E eu vou falar mais ou menos como a gente faz isso nos próximos slides, e muito da perspectiva do usuário. A gente também é uma empresa global, também tem um programa bem estruturado global de privacidade e proteção de dados, mas eu quero mostrar para vocês como que a gente balanceia isso da perspectiva do usuário, dando controle para o usuário sobre os seus dados e também que funcionalidades a gente tem. Muitas vezes a gente dentro de casa conhece muito e acha que todo mundo está vendo a mesma coisa, então acho que é uma oportunidade também para mostrar para todo mundo o que a gente tem dentro de casa. Então, como eu mencionei, a segurança e a proteção de dados é uma das prioridades máximas, ela vem desde a criação de um novo produto, de uma nova funcionalidade, de um novo projeto. Esse é o nosso compromisso com os usuários e nessa linha também, como eu vou falar mais para frente, a gente acredita muito na colaboração multissetorial, que acho que a gente é muito rica e a gente também escolhe muito subsídio para desenvolvimento de produtos, para desenvolvimento de políticas, como a gente pode ser mais claro, a gente acredita muito nessa colaboração. Então, como funciona a nossa política?
A gente tem uma política que é voltada para a Europa, uma política voltada para os Estados Unidos e uma para os demais países. E todas as políticas, a política de privacidade, elas estão traduzidas para todas as leis locais, então, na América Latina, português e espanhol. E quando a gente vê a necessidade, a gente não conseguiu abarcar algo muito específico de uma legislação, por exemplo, para o Brasil ou para a Argentina, a gente cria termos específicos nos quais a gente consegue endereçar requisições muito específicas que ficariam um pouco confusas no corpo da política, falar algo muito específico do Brasil, ou muito específico da Argentina, ou da Colômbia ou do México. Então, a gente consegue fazer isso com termos específicos, mas a política em todos os idiomas, ela traz uma possibilidade de usuário de qualquer país e na sua língua, no seu idioma local, recorrer aos seus direitos, então, de acesso, de coleção, e de acordo com o país. Então, a gente sabe que tem algumas diferenças na América Latina entre os direitos de titulares, e a gente endereça isso de forma pontual. E, além disso, quando aplicável, por exemplo, no Brasil, a figura do encarregado, a gente também tem um canal específico do encarregado. No nosso caso, do TikTok, é formulário, que a gente entendeu que é a forma mais fácil de formulário. Um pouco pequeno, mas eu queria só mostrar como que são as telas dos aplicativos. Eu gosto de mostrar porque acho que fica mais claro como que funciona, como que o usuário de fato tem ou não tem o controle sobre os seus dados. Então, eu posso decidir se minha conta é privada ou pública, eu posso decidir como que vai acontecer a personalização dos anúncios que eu vou receber e se eu vou receber anúncios personalizados ou não. E eu também posso, pelo próprio aplicativo, acessar meus dados. Então, que é parte dos direitos que a gente já conhece e é o direito mais acessado, mais pedido dentro do TikTok. Então, a gente resolveu colocar dentro do aplicativo de uma forma bem fácil para os usuários. Aqui eu falei do controle do usuário, que a gente entende para menores. Primeiro de tudo, queria destacar que o TikTok é só para maiores de 13 anos. Então, o que a gente faz é limitar, de acordo com a maturidade, a interação dos usuários. Então, de 13 a 15 tem determinadas limitações por padrão. É uma conta privada, e o usuário de 13 a 15 anos não pode fazer uma live, ele não pode mandar mensagens diretas. Então, a gente entende que isso é importante porque, de acordo com a maturidade dele, ele seria exposto, ele ou ela, né, o usuário seria exposto a um que não faz sentido de acordo com a maturidade, então a gente não dá essa escolha para o usuário de ter uma conta pública, o usuário menor. A gente faz a conta privada por padrão. Mas é uma forma que a gente encontrou de garantir uma experiência mais segura e, ao mesmo tempo, balancear com o entretenimento e a missão de gerar alegria, que é o objetivo também do TikTok. Vou dizer isso aqui bem rápido para não passar muito do tempo, mas aqui queria finalizar os desafios e oportunidades, que é justamente a pergunta que você me fez, Davi, que é sobre a questão de colaboração. A gente entende que esse é um ponto-chave, acho que a LGPD surgiu dessa colaboração multissetorial entre sociedade civil, empresas e o governo. A gente está vendo a mesma coisa com a agenda da NPD, a diretora Nairene acabou de falar da questão de consulta pública, a gente também tem participado ativamente das consultas públicas e vê outras empresas, outros stakeholders da indústria participando, e a gente acha isso essencial. Acho que a NPD tem tido um papel muito importante nisso, de abrir para a consulta pública, porque, como a Nairene falou, tem perguntas provocativas, onde a gente é obrigado a debater e ver se isso funciona para o setor privado, como que isso vai afetar a sociedade, como que a gente pode chegar no consenso e cumprir, no caso com a LGPD, de uma maneira que seja efetiva. E então a gente acredita muito nisso. A TikTok tem participado, até com a Paula também, de algumas associações, não só Brasil, mas América Latina, com as novas regulações que têm surgido. Tem a discussão de nova lei na Argentina, nova lei na Costa Rica, as leis de cibersegurança. Então a gente tem participado também, tanto em nome do TikTok quanto em nome de associações, onde a gente tem a oportunidade de discutir com outros membros, entender dores também de outras empresas, da sociedade civil, e como que a gente pode trazer isso de uma maneira benéfica para a sociedade, não só cumprir a regulação, mas como que eu posso também, principalmente no Brasil, onde a regulação é muito nova, como que eu posso ser claro com o usuário, ao mesmo tempo educar o usuário sobre a cultura de proteção de dados, como que ele pode saber do controle que ele tem. Então, a gente tem debatido muito nesse sentido. Por isso, para concluir, eu acho que essa colaboração setorial, a gente poder ouvir tanto a NPD quanto outros setores, acho que é a chave para as novas regulações, para a atuação das empresas. E
E queria agradecer também a NPD, tanto pela organização do painel, quanto pela abertura que vocês têm tido em ouvir as empresas, entender como que a gente, como o TikTok e outras empresas funcionam, a sociedade civil, para a gente tentar chegar no consenso. Obrigado, Camila. Eu já vou passar para a Jamile e a gente deixa o final para poder discutir, para perguntas, e já vão pensando nas perguntas de vocês. Jamila, primeiro, muito bom estar com você no painel. A Jamila, acho que é uma grande referência na sociedade civil e da proteção de dados aqui na América Latina, então, muito bom estar com você. E, Jamila, aproveitando um pouco dessa experiência assim, das organizações de sociedade civil, como que você acredita que é o papel da sociedade civil na promoção de uma cultura de proteção de dados que seja responsável, inclusiva, e como que as organizações podem aproveitar esse multissetorialismo para poder promover uma cultura de proteção de dados no bloco? Acho que vai ser bom coletar um pouquinho dessas. Obrigada, Davi. Obrigada, diretora Nairane, também pelo convite, a NPD pelo convite. É um prazer estar por aqui. Boa tarde a todas e a todos. Acho que a gente tem uma celebração importante a fazer pela quantidade de colegas mulheres que temos nessa edição da CPDT Latam. Eu me lembro que ano passado eu me impressionei muito de que eram poucas as mulheres presentes, então acho que temos uma grande celebração coletiva por fazer, não só nesse painel, mas também no público. Como o Davi falou, nesse momento eu lidero uma organização chamada Direitos Digitais, que é uma organização da sociedade civil que tem sede no Chile, mas atua regionalmente. Eu sou uma das pessoas que está baseada aqui no Brasil e nós temos uma equipe distribuída em alguns países, acompanhando diferentes temas relacionados à tecnologia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? E aí, trazendo um pouco de como a sociedade civil colabora com a efetividade e da garantia da proteção da privacidade e dos dados, eu gostaria de trazer 3 pontos pensando em formas de atuação e em alguns desafios. E aí, queria começar ressaltando que, quando a gente pensa em organizações de sociedade civil, a gente precisa lembrar que é um setor muito amplo, muito diverso. A gente está aqui falando com algumas organizações talvez mais especializadas, mas temos organizações atuando em diversas temáticas, com diversas formas de atuação e estratégias de atuação, não necessariamente relacionadas às que eu vou mencionar agora. E também temos que falar que é um setor que, especialmente na América Latina, em todo o sul global, enfrenta uma série de desafios estruturais relacionados a capacidades e inclusive a recursos, né? Eu mencionei agora mesmo que a Direitos Digitais é uma organização regional, mas nós temos 14, 16 pessoas no total da organização dedicada a acompanhar todos os temas de direitos humanos e tecnologias, vários temas de direitos humanos e tecnologias, muito além dos temas de privacidade e proteção de dados. Então, acho que também durante a minha intervenção vai ficar claro o quanto isso é um desafio. Mas não vou me aprofundar muito nisso para a gente chegar um pouco nos nossos temas de preocupação aqui hoje, né? Então, pensando em organizações de direitos humanos, como a Direitos Digitais, enfocadas em temáticas de tecnologias, eu acho que a gente cumpre vários papéis no que tem a ver com a proteção da privacidade dos dados pessoais, né? Vou falar de 3 deles, né? Primeiro, tem a ver com o nosso papel de incidência pela adoção de uma perspectiva de direitos humanos, tanto nas normas quanto nas práticas relacionadas a essa temática, né? E isso acontece tanto no âmbito nacional, no nosso caso, como no âmbito regional e global. E aí, eu acho que existe uma dificuldade muito grande de ter uma participação significativa nos processos de tomada de decisão, e aí eu vou enfatizar essa significativa, porque acho que a gente teve muitos avanços em relação à criação de consultas públicas, a criação de espaços de participação, mas a gente ainda tem desafios enquanto a fazer com que essa participação seja efetiva, seja significativa, né? Um parênteses é que isso não afeta só as organizações de direitos humanos como a Direitos Digitais, mas afeta todas as pessoas, todos os setores que desejam oferecer a sua perspectiva, a sua experiência para a tomada de decisão nesses temas, né? E aí, eu acho que esse desafio tem a ver com existirem recursos, condições e espaços equitativos para participação, né? Que não privilegiem regiões ou setores específicos. Então, a existência de espaços abertos
é um primeiro passo, mas, por exemplo, se eu tenho um fórum que acontece num país que é relativamente caro para participação e que não garante a participação remota, por exemplo, eu vou ter uma dificuldade de participação de uma série de organizações especializadas que eventualmente não têm recursos para estar presencialmente no processo. E vamos lembrar que, geralmente, esses processos regionais e globais, eles são de longo prazo. Então, você tem uma série de reuniões que chegarão a um processo, a uma decisão de uma resolução, de uma normativa, de uma guia global, e que requerem condições de acompanhamento muito específicas, né? Então, acho que aí a gente tem um desafio. Já vou vinculando com a pergunta sobre colaboração, um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade de pensar articulações conjuntas. Como a sociedade civil lida com esse desafio? A partir de alianças estratégicas entre organizações da sociedade civil que permitem uma incidência efetiva, compartilhada, distribuída, um compartilhamento de informação, etc. Mas a gente sabe também que o mesmo desafio de participação em determinados fóruns e de acompanhamento de determinados fóruns não é exclusivo da sociedade civil, e a gente sabe que, inclusive, governos na América Latina têm dificuldades de acompanhar e de participar desses mesmos fóruns. Então, quais são as possibilidades também de aliança estratégica e de colaboração na definição de agendas prioritárias, na definição de, justamente, de prioridades, né, num contexto de escassez de capacidades de recursos, enfim, acho que isso é algo que merece a nossa reflexão, né? E o outro ponto que acho importante mencionar e que agrega a esses desafios tem a ver com o fato de que as discussões sobre privacidade, proteção de dados e tecnologias, elas não são mais um nicho específico de discussão. Então, não basta seguir os fóruns, não basta incidir nas resoluções sobre privacidade e proteção de dados quando você tem mais e mais espaços e fóruns discutindo esses temas, seja no âmbito da saúde, seja no âmbito da educação, seja no âmbito da alimentação, são todos relevantes para a nossa atuação. E aí, falando em alianças estratégicas, um ponto-chave para organizações que historicamente são focadas em temas de tecnologia e direitos humanos, como a nossa, que trabalha nisso há quase 20 anos, é traçar alianças também com organizações que trabalham especificamente nesses temas e que podem colaborar em levar reflexões, em levar uma agenda de proteção da privacidade e de dados pessoais também para esses fóruns, né? E aí eu acho também importante pensar que, principalmente durante a pandemia, mas inclusive antes, a gente tem um crescimento da participação de empresas de tecnologias ou de empresas que têm um modelo de negócio baseado no processamento de dados também nesses setores, o que gera uma série de outras implicações que a gente também precisa estar atento e acompanhando, né? Então, acho que isso também, essa fragmentação das discussões é um desafio para a nossa atuação, ao mesmo tempo é uma oportunidade de fortalecer colaborações horizontais entre diferentes organizações trabalhando em diferentes temas. Eu acho que no painel dessa manhã a gente já ouviu sobre a declaração do secretário-geral da ONU relacionada à criação de um novo fórum, de um novo painel sobre inteligência artificial, que, por um lado, parece ser uma grande oportunidade de aprofundar num determinado tema, mas, por outro, também contribui com esse desafio da multiplicação de fóruns e de espaços. Eu acho que é fundamental a gente, nesse espaço multissetorial, pensar sobre como isso afeta a nossa região e de que maneira a gente pode ter uma ação coordenada também nesses espaços. E aí eu acho importante ressaltar, já que estamos falando sobre diálogos multissetoriais, a importância de fortalecer e de participar e levar essas discussões para os grandes fóruns de discussão multissetorial que já estão consolidados na nossa área. Eu acho que o principal deles é o Fórum de Governança da Internet, tanto no âmbito global quanto no âmbito regional e no âmbito nacional, e a gente tem visto um certo esvaziamento desses espaços, e acho que é fundamental que os estados também estejam presentes e criem condições para que esses fóruns tenham uma importância que eles precisam ter, justamente por conta de ser um espaço consolidado, democrático, multissetorial, em que essas discussões podem se dar, né?
E pensando no Fórum de Governança da Internet, é um fórum que acontece desde 2006, a partir de uma reivindicação da sociedade civil muito forte também, de que as discussões sobre esse tema não deveriam ficar restritas somente aos estados ou somente às empresas, e deveria haver um espaço de discussão, e desde então houve uma grande maturidade sobre como garantir essa participação de uma forma mais efetiva, inclusive com espaços de participação remota, metodologias, etc. Né? Então, acho que tem uma reflexão importante aí. O Brasil sempre cumpriu um papel muito importante no Fórum Global de Governança da Internet, tem um Fórum Nacional muito forte também, e acho que existe uma oportunidade também de colaboração e de reflexão conjunta sobre se esse é um espaço estratégico para seguir construindo, para seguir fortalecendo de maneira também conjunta entre sociedade civil, governos e, por que não, também as empresas presentes aqui na região, né? Outro ponto de atuação da sociedade civil tem a ver com pesquisa. A sociedade civil também realiza pesquisa, tanto para informar o próprio trabalho, como para gerar evidências que possam contribuir com a tomada de decisão por parte do setor público. E aí o uso de dados e o acesso à informação pública é muito relevante, e a gente segue tendo desafios em obter dados públicos sobre alguns setores. Eu acho que é importante a gente pensar em como esses âmbitos estão interrelacionados. A gente não pode, porque estamos falando de proteção de dados, esquecer do aspecto do acesso à informação, que é tão complementar e tão crucial também para a efetividade desse direito, né? A gente tem casos na região, inclusive no Brasil, se eu não me engano, Davi, depois vocês podem recordar, de negativa de acesso à informação justificada com argumentos de proteção à privacidade, o que não deixa de ser relevante e adequado desde que você tenha um critério e um equilíbrio sobre o interesse público da divulgação daquela informação ou não, né? Então, acho que aí tem um grande âmbito de reflexão para se dar. A gente identifica há muitos anos grandes dificuldades em ter informação sobre programas, sobre sistemas e sobre processos que podem impactar no direito à privacidade. A Direitos Digitais já fez muita pesquisa, por exemplo, sobre o uso de sistemas de reconhecimento artificial, sobre o uso de sistemas de vigilância, e a gente precisa de informações públicas, que não necessariamente estão públicas, para poder fazer esse tipo de pesquisa, que também contribui com a proteção da privacidade, né? Então, acho que aí a gente tem uma questão importante, e também lembrando que a sociedade civil tem um papel em acompanhar, em controlar e em monitorar a atuação dos agentes estatais, inclusive de colaborar, seja com instâncias judiciais, seja com instâncias administrativas, como o caso de uma agência de proteção de dados, na persecução do cumprimento das normas que estão estabelecidas, né? Então, acho que isso é um ponto também para a gente pensar em como fortalecer colaborações. E, inclusive, pensando que estamos numa região que está em fase de amadurecimento em muitos sentidos, ou de revisão do seu marco normativo sobre proteção de dados, e atua, muitas vezes, num contexto de escassez de recursos, como pensar que as pesquisas ou as consultas feitas pela sociedade civil também podem contribuir com a definição de prioridades estratégicas de atuação das agências ou do próprio Poder Judicial, etc. E aí isso se relaciona com o terceiro e o último desafio que eu queria trazer, que tem a ver justamente com monitorar a efetividade das normas de privacidade e proteção de dados. Alguém falou no painel da manhã, não basta ter uma lei, precisamos que a lei seja utilizada e seja efetiva, né? Então, pensar sobre como se preparar e como criar capacidades para garantir ou para contribuir com o que se chamaria o enforcement dessas novas leis de proteção de dados é uma questão chave, e é um grande desafio para a sociedade civil, porque fazer monitoramento e fazer litígio é custoso e demanda muitas capacidades, e aí eu acho que existe uma grande oportunidade de atuação conjunta com, por exemplo, a academia. Depois o Juan David pode dar a sua opinião, né? Como juntar essas capacidades, como compartilhar essas capacidades para fazer um monitoramento de efetividade dessas leis em favor do interesse público.
Porque estamos falando, existem várias formas de litígio de uma lei, mas também existe uma demanda e um interesse público em avançar com a interpretação de algumas regras que estão presentes nessas leis, especialmente leis recentes ou inovadoras. A gente vê isso de uma maneira muito clara no caso europeu, por exemplo, não só a partir dos casos do Max Schrems, que são os mais conhecidos, relacionados justamente à transferência internacional de dados, mas também outros vários pequenos casos que têm contribuído com a interpretação do Regulamento Europeu de Proteção de Dados, que tem uma série de pontos inovadores e que requerem essa interpretação constante, seja porque a lei traz pontos que são novos, seja porque a mesma tecnologia, em muitos sentidos, desafia a própria lei. E isso tem sido difícil de pensar aqui na América Latina. A gente tem uma série de cenários de novas normas sendo aprovadas e entrando em vigências. Temos aqui no Brasil a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, temos no Equador agora, por entrar em vigência, a Lei Geral de Proteção de Dados equatoriana, temos no Panamá também uma lei recente. Então, existe uma grande demanda e uma oportunidade de começar a empurrar a interpretação dessas leis em favor do interesse público, mas não necessariamente a gente consegue, ou a gente tem conseguido fazer isso. E aí, para não ir muito longe, a própria FGV tem uma experiência muito interessante, por exemplo, de monitoramento da Lei de Acesso à Informação brasileira, com pedidos de acesso à informação que permitem entender como as instituições estão preparadas para responder a essas novas normativas. Será que pensa algo como monitorar como estão sendo cumpridos os direitos, por exemplo, de acesso à identificação de dados em diferentes âmbitos, em diferentes países, seria algo que seria possível pensar? Existe alguém que está fazendo esse tipo de ação? Como que a gente pode pensar coordenações e colaborações para isso, né? Então, eu acho que, assim, esses eram meus 3 pontos principais. Um exemplo que eu gostaria de trazer, pensando em colaboração entre setores, para além dos pontos que eu já falei, inclusive extrapolar o contexto latino-americano, novamente, na Europa, existe uma iniciativa nesse momento, na Holanda, de uma colaboração entre uma pequena iniciativa privada, que se especializou em fazer o que se chama DPIA, análise de impacto em proteção de dados, e que tem atuado junto, em colaboração com a Agência Nacional de Proteção de Dados holandesa, para conseguir estabelecer acordos contratuais com empresas que fornecem serviços para o Estado. Então, a gente geralmente pensa na interface comercial do TikTok ou da Meta, por exemplo, mas muitas empresas de tecnologia também oferecem serviços corporativos, e aí é um âmbito em que poderia ser muito valiosa essa colaboração conjunta, e o caso dessa iniciativa na Holanda tem sido interessante justamente em promover essas colaborações, inclusive com as empresas colaborando em revisar cláusulas, em oferecer melhores condições para a contratação pública, e acho que temos algo a aprender aí. É uma forma de colaboração multissetorial, você teria diferentes setores atuando em favor disso, é algo que é urgente na região, principalmente, por exemplo, com a entrada dessas empresas no âmbito educativo, muitas vezes, e no caso brasileiro, muitas vezes sem garantias suficientes, né, de cuidado com os dados que são coletados e que são processados, e que poderia inspirar diferentes formas de colaboração multissetorial também, mais na prática, para além do que a gente falava sobre definição conjunta de prioridades, colaboração para oferecer certo tipo de evidências, para participar dos processos de consulta pública, dos processos decisórios. E aí 2 pontos sobre consultas públicas. Existe uma oportunidade de termos consultas locais que possam informar a participação dos estados em espaços multilaterais também. Muitos desses espaços não são abertos à participação multissetorial e não são abertos à participação da sociedade civil, não são amplamente abertos, ao menos. Então, existe uma possibilidade de você ter uma consulta nacional que informe esse processo de consulta, de decisão internacional, e eu acho que isso é uma coisa que o governo brasileiro tem refletido sobre, né, no âmbito das relações internacionais, e acho que é algo interessante de se pensar também como colaboração,
se é que houvesse essas possibilidades. E a outra coisa, e isso vale muito em todas as esferas, é pensar como que a gente faz também uma certa prestação de contas sobre as consultas, né? A gente muitas vezes participa de consultas do setor privado, e isso é uma questão fundamental para a nossa atuação e para o avanço da proteção da privacidade e dos dados, como a gente tem aqui no tema desse painel. A gente participa de consultas globais, a gente participa de consultas regionais, a gente participa de consultas nacionais, mobiliza recursos e muitas vezes a gente não consegue depois saber como aquilo é tomado em consideração. Então, acho que também existe algo aí para se pensar sobre como melhorar e como dar um passo além nesses processos de consulta que a gente tem pensado, eventualmente pensando até o uso de tecnologias para facilitar essa prestação de contas, esse acompanhamento, mas acho que isso também é algo relevante para continuar as conversas e que elas possam avançar a cada interação, né? Acho que é isso. Muito obrigada e vamos às perguntas. Perfeito, Jamila. Até para compartilhar, acho que a Jamila trouxe um pouco que a sociedade civil ela não é una, né? Acho que tem toda essa multiplicidade de atores. Acho que cabe aqui destacar uma iniciativa da NPD também. Tem sido uma aproximação institucional com a Coalizão Direitos na Rede, que representa cerca de 60 entidades de sociedade civil organizada. A gente tem construído uma agenda conjunta para discutir temas da agenda regulatória, dos processos de fiscalização. Então, tem sido uma dessas iniciativas para a gente conseguir acessar essa sociedade civil organizada de uma forma mais sistematizada e não ter que ficar fazendo acessos individuais, reuniões individuais. Então, a gente começa em breve as reuniões mais ativas com a coalizão e tem sido uma iniciativa justamente de favorecer e fortalecer esse espaço multissetorial dentro da NPD. E agora, eu queria passar a palavra para o Juan David, que está remoto. Acho que a gente vai ter que fazer só uma alteração aqui. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan bien? Sim. Olá, Ok. Juan. Não vou testar meu espanhol com você, vou te privar dessa. Então, vou fazer a pergunta em português, mas o Juan já está com ela em espanhol. Então, Juan, tendo em vista toda essa fala de todos os setores, acho que seria interessante você trazer um pouco da visão das universidades, o Juan, que é professor da Universidade de Los Andes, e trazer um pouco também, assim, que eu sei que é uma pesquisa e um interesse seu, sobre cogeneração de dados e cooperativa de dados, como que você enxerga o papel dessas duas frentes, assim, na proteção de dados na América Latina. Ok. Bueno, sí, desafortunadamente no puedo hablar en portugués. Sería una belleza que pudiera hablar en portugués, pero no lo puedo hacer en este momento. Pero bueno, hablaré en español y no lo haré tan rápido para que ustedes que hablan muy bien tanto portugués como español entiendan. Son 3 retos en educación y 3 retos en investigación que quiero plantear. Comienzo con los 3 retos en educación. Hay un primer reto que creo que las universidades ya han empezado con éxito a responder y es a incrementar la oferta de educación a nivel de pregrado y posgrado en materias relacionadas con protección de datos y privacidad. Por lo menos es lo que he visto tanto en Brasil como en Chile, México, Argentina, Colombia. Y por supuesto ahora que hay nuevas legislaciones recientemente aprobadas, pues está abriendo el apetito en esas nuevas jurisdicciones. Vemos que hay una respuesta rápida de las universidades, porque las universidades tienden a ser sensibles a identificar sobre qué temas las personas quieren aprender. Entonces, digamos, yo creo que ahí vamos bien, pero en lo que creo yo que hay un reto por mejorar, digamos, en el área de educación, es que hay un énfasis muy legalista, un énfasis en enseñar lo que dice la ley, de pronto enseñar lo que dice la autoridad y la jurisprudencia, pero eso no es suficiente. Yamila ya mencionaba que hay muchos temas respecto a los cuales todavía no se ha definido interpretaciones muy importantes y donde hay un debate abierto. Y como se trata de legislaciones relativamente nuevas en nuestras jurisdicciones, pues no podemos pretender enseñar esto como se enseña el derecho civil o el derecho comercial, donde hay quizás incluso siglos de decantación de conceptos y de jurisprudencia. Digamos, acá hay mucho más espacio para la innovación y para el debate. Entonces creo que un primer reto va a ser esa posibilidad de que nuestras universidades vayan más allá de esa formación clásica que se espera de áreas
más maduras o consolidadas. Además, no es suficiente con enseñar simplemente el texto de la ley o lo que dice la jurisprudencia, sino que es muy importante que nuestros estudiantes también aprendan sobre métodos de investigación que son muy importantes para realizar tareas tales como auditorías de transparencia, impactos, digamos, de evaluación en privacidad, que pueden o no tener un enfoque en derechos humanos. Yo creo que sí deberían tenerlo, pero digamos, hay diferentes maneras de hacer evaluaciones de impacto en privacidad. Ser capaces de, si son partes, por ejemplo, de una empresa o del mismo sector público, quieren desarrollar una herramienta que va a usar datos personales, pues trabajar en el diseño de esa herramienta pensando en la privacidad desde el comienzo, privacidad por diseño, me estoy refiriendo. Eso implica aprender quizás también algunos enfoques centrados en los usuarios. El design thinking es una opción, no es el único enfoque centrado en los usuarios, pero es una oportunidad. Por supuesto, con la masiva explotación de datos personales a través de plataformas digitales y en el mundo digital en general, pues digamos, hay una necesidad muy grande de que nuestros estudiantes también tengan alfabetización digital, unas competencias básicas en cuestiones digitales para poder efectivamente el día de mañana ser asesores, juzgar o co-construir, digamos, herramientas. Entonces, como ustedes pueden ver, por una parte, soy muy optimista en lo que las universidades están haciendo en materia de enseñanza, pero también creo que necesitamos ir un poquito más allá de lo que pedimos para otro tipo de cursos en derecho. Eso en cuanto a la investigación. En cuanto al derecho. Ahora va a pasar a los retos de investigación, en donde también identifiqué 3 retos particularmente. Creo que es muy importante que, en primer lugar, haya más espacios de discusión académica. No estoy diciendo que los académicos no podamos interactuar como lo estoy haciendo yo en este espacio con personas del sector público, de las empresas y de la sociedad civil, ¿no? Por supuesto que estos espacios como lo que tenemos acá son muy importantes, pero estrictamente hablando, estos no son espacios académicos. ¿A qué me refiero? Me refiero a que necesitamos espacios en donde podamos crear conocimiento. Digamos, la academia no tiene, por supuesto, el monopolio de la creación de conocimiento, pero esa es una de sus principales funciones. Y sí existen espacios anglosajones y europeos en donde hay personas del mundo académico organizados, en donde presentan sus investigaciones, sus papers y, digamos, se genera paulatinamente el conocimiento. La verdad, no conozco muchos espacios así en América Latina. Sí conozco muchos espacios como este, o espacios netamente de empresas, o netamente de sociedad civil, o netamente del sector público. Bueno, los académicos también tenemos que construir nuestros espacios. Digamos que eso es como algo que me atañe a mí también como académico. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que considero que precisamente tenemos que desarrollar una agenda de investigación que sea pertinente para los países del sur global. Me refiero a temas que tienen que ver con justicia de datos, con qué impacto tiene la explotación de datos personales en relación con la pobreza, con la desigualdad, con la discriminación, que son problemas comunes a los países de América Latina y que pueden exacerbarse en relación con el uso de los datos. Por supuesto que también no quiero solo ver el lado malo, por así decirlo, sino que por supuesto que también hay oportunidades de reducir la pobreza, reducir la desigualdad y prevenir la discriminación usando adecuadamente diferentes herramientas que aprovechen los datos personales. Digamos que me refiero, por supuesto, primero a unos problemas que son comunes en toda América Latina. ¿Qué otros temas? Me refería a este tipo de temas transversales, pero hay unos temas específicos en datos personales y plataformas digitales e inteligencia artificial que creo que tenemos que abordar. Retos tales como el de la transparencia algorítmica. La transparencia algorítmica, tanto en el sector público como en el sector privado, es un punto mínimo para poder lograr otras cosas. Otras cosas tales como que quienes procesen los datos, quienes traten los datos personales, por ejemplo, a través de sistemas de decisión automatizada,
pues sean responsables por ese tratamiento, que, digamos, como se rindan cuentas. Y no solo eso, la transparencia algorítmica también es un paso inicial para lograr cosas como nuevos derechos que en América Latina no tenemos y que en otros lugares sí se han consagrado en la legislación. Yo creo que casi todos ustedes están familiarizados con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que tiene incluido un derecho a la explicación, ¿no? Las personas en Europa tienen derecho a que si un sistema de decisión automatizada es usado para tratar sus datos y tomar una decisión, la persona tiene derecho a saber que se usó el sistema, tiene derecho a saber qué datos personales se usaron. Eso en América Latina prácticamente no existe, ese derecho a esa explicación. Voy a ir un poquito más lejos, un derecho a la decisión humana, un derecho a que si por ejemplo se va a tomar una decisión que puede tener un impacto muy grande en mis derechos fundamentales o un impacto muy grande en la vida de las personas, esto particularmente creo que aplica para el sector público, pero no exclusivamente, pues de pronto debería existir un derecho a que haya un humano que intervenga en la decisión. No es simplemente que si un sistema de decisión automatizada toma una decisión, yo tenga el derecho a apelar ante un ser humano. No, es que la decisión inicial debe tener, digamos, una participación de una persona. Entonces, creo que, digamos, aquí hay temas de justicia de datos, de transparencia algorítmica, de derecho a la explicación, de derecho a que haya una decisión humana. Sobre todo eso tenemos que investigar nosotros, porque nuestra posición no es la misma a la de países en donde, por ejemplo, son propietarios de las tecnologías con las cuales se están explotando los datos. Ellos tienen una agenda que es diferente, una agenda respetable, pero es una agenda diferente a la nuestra. Entonces tenemos que desarrollar nuestra propia agenda de investigación. Por último, y un poco recogiendo la invitación que varios de mis colegas han hecho de buscar, como dirían ustedes en Brasil, parcerías, de trabajar en conjunto, academia, empresa, sociedad civil, Estado. Creo que hay una oportunidad muy, muy interesante que David mencionó, y es el de la cogeneración de datos. La cogeneración de datos no es, por supuesto, un término que me haya inventado yo, ni mucho menos. Digamos que es un término que fue inicialmente acuñado por el American Law Institute y el European Law Institute, y se refiere a situaciones en donde los datos son generados por un número de actores diferentes, actores que pueden tener diferentes roles, y que es muy común en la economía digital, y que también es muy común hoy en día, particularmente para para la inteligencia artificial generativa. Hay muchas ramificaciones legales asociadas con la cogeneración de datos que todavía, digamos, son ambiguas, que todavía requieren respuesta. Estoy alineado con Yamila Venturino en el sentido de que ojalá la respuesta sea pensando en el interés público, en el interés de las personas, en el interés de los derechos fundamentales de las personas particularmente. Pero hay preguntas sobre los derechos que hay y la titularidad que hay sobre datos cogenerados, sobre el uso de esos datos, el licenciamiento, digamos, de contenido asociado a esos datos. Digamos que para que se hagan ideas de en qué situaciones y contextos puede haber cogeneración de datos. Muchos. Crowdsourcing de datos. Por ejemplo, cuando los ciudadanos digamos, tienen proyectos sociales en donde están generando información común. En Colombia, para darles un ejemplo, hay muchos proyectos sobre deforestación en donde las comunidades son las que están agregando los datos sobre dónde son las regiones en donde se está deforestando Colombia y por qué. Digamos, hay ejercicios también, por supuesto, que tienen que ver con el sector privado. Muchas plataformas donde se hace crowdsourcing de data. Ejemplos que ustedes todos conocen: Reddit, OpenStreetMap, Wikipedia. Hay otros ejemplos que tienen que ver con el Internet de las cosas, ¿verdad? Porque, digamos, cuando nosotros tenemos diferentes aparatos en nuestra casa que generan información, ¿quién está recogiendo esa información? Puede que no toda sea información personal, alguna no será personal, pero alguna sí será personal. ¿Qué rol tengo yo como propietario del aparato que está suministrando datos? ¿A quién le llegan esos datos? ¿Luego quién los trata? Bueno, digamos que hay diferentes escenarios donde se cogenera datos, y hay muchas preguntas sobre quién es el titular de los datos, quién es
titular, digamos, del objeto que produce la información o que la trata, digamos, si hay algún producto o servicio involucrado. Y todo esto para cerrar también, y yo soy consciente que estamos ya muy tarde y por eso cerraré mi intervención, de que tenemos que pensar en nuevas maneras de gobernanza para estas cogeneraciones de datos, nuevos modelos de gobernanza, y solo un ejemplo que mencionó Davy, el de las cooperativas de datos. Yo no soy consciente que en América Latina haya muchas iniciativas de cooperativas de datos. Sí he visto iniciativas en otros lugares del mundo, en África, en España, muchas veces ligados precisamente con organizaciones que ya son cooperativas. Entonces, por ejemplo, en España hay muchas organizaciones de cooperativas agropecuarias que están buscando, pues, también aprovechar los datos que están cogenerando para el bien, digamos, de su empresa cooperativa, por así decirlo. Y creo que por ahí puede haber unos modelos más justos que simplemente modelos que estén guiados por la generación o la maximización de ingresos, que es lo que está buscando finalmente una empresa. Y bueno, pues creo que ahí también hay mucho por investigar, por pensar y por trabajar en común con, como les decía, academia, empresas, sector público y sociedad civil. Y hasta aquí llegué. Muchísimas gracias. Juan, muito obrigado. Acho que o Juan trouxe um pouco desse papel das universidades na América Latina, e aí acho que aqui cabe também destacar uma iniciativa da NPD, justamente para incentivar a pesquisa nas graduações aqui no Brasil. A gente lançou recentemente o Prêmio Danilo Doneda, que foi citado pelo diretor-presidente, que é justamente uma iniciativa para fomentar a pesquisa dentro das universidades brasileiras, e a gente acredita que a pesquisa científica pode influenciar diretamente nos processos de regulamentação e de fiscalização. Obrigado pela sua fala, Juan. Pessoal, a gente está concorrendo com o almoço já, eu queria... É uma concorrência um pouco injusta, então queria deixar aqui espaço para 2 perguntas apenas, a gente pedir para os palestrantes responderem de forma mais breve possível, e vamos começar aqui, vocês podem levantar a mão também, por favor. Olá, boa tarde, meu nome é Pedro Carvalho, eu trabalho como advogado no Office Bruno Advogados, São Paulo. Também para respeitar o tempo aí também de todo mundo, vou fazer uma breve, porque é um tema que é muito delicado, chama muita atenção. A NPD já promoveu um guia falando sobre bases legais, que é o tratamento de dados de crianças e adolescentes. E eu queria, mais especificamente, já perguntar à doutora Camila, com relação, por exemplo, mencionou sobre os controles, sobre menores de idade de 13 anos, tal, como que o aplicativo funciona em função das idades. E um tema assim, que é super difícil na prática, as medidas que as empresas, plataformas podem tomar para garantir de que, por exemplo, seja realmente, a pessoa que esteja usando realmente seja um menor de idade, né, e não apenas uma pessoa que colocou lá na data uma data de nascimento falsa para poder usar e usufruir de outras funcionalidades do aplicativo que não são destinadas a criança. E tanto a LGPD e o GDPR promovem a obrigação de tomar todos os esforços para garantir, por exemplo, que o consentimento seja dado por um representante legal, e quando for usada essa base legal, né, do consentimento, e também, né, que seja realmente um menor utilizando para que, né, as funcionalidades relativas a essa faixa etária sejam aplicáveis de fato. Então, eu queria saber, assim, objetivamente, que a visão dos desafios, quanto a esse desafio, né, de garantir que o dado que você está tratando, né, a conta que você está gerindo no aplicativo, no caso do TikTok, ou mas pode ser eu não uso TikTok, tá? Então, desculpa, mas eu não uso, então eu estou falando meio de fora. Então, como que é o desafio para garantir isso aí, que você realmente está tratando e gerindo uma conta de um menor, para que essas funções sejam, de fato, aplicáveis, assim, de forma legitimamente válida. Bom, obrigada pela pergunta. Primeiro, acho que vale voltar no que você mencionou do estudo preliminar do NPD. Eu acho que foi
bem feliz assim no estudo, porque eu acho que ele trouxe uma abordagem bastante flexível, que acho que conversa com diversos setores, a possibilidade de não usar somente consentimento como base legal, mas outras bases legais. Eu sei que ainda é um estudo preliminar, mas eu achei, e acho que muitas outros stakeholders também podem concordar comigo, que foi um estudo bem flexível e bem de acordo com o que de fato ocorre. E no último enunciado também teve a questão, né, do consentimento parental, de não ser sempre a melhor maneira de proteger o melhor interesse do menor. Então, isso aqui desse contexto que eu achei interessante, acho que o posicionamento da NPD foi bastante coerente. E falando especificamente do TikTok, como você me usou, eu vou partir do começo, mas muita gente talvez já conheça. A gente tem uma verificação de idade neutra, que isso quer dizer que você tem que inserir a sua data de nascimento, você não simplesmente fala sou maior de 13, sou maior de 18. Aí, passado isso, e tendo em vista, como você disse, que nem sempre isso é uma garantia de 100%, ainda que seja um padrão de indústria, a gente tem uma combinação de tecnologia e trabalho humano para detectar contas de, eventualmente, pessoas que não informaram a idade correta. E isso é, assim, tão rigoroso que a gente teve que criar um processo de apelação, porque muitas vezes a gente bania contas de pessoas por entender que uma combinação de fatores, ela não tinha informado a idade correta, e às vezes a gente, enfim, enfrenta ações judiciais, enfrenta reclamações. Então, hoje a gente tem um processo de apelação, e aí nesse processo de apelação a pessoa pode provar a partir da identidade dela e alguns outros métodos. O TikTok você errou, você perdeu minha conta, mas eu tenho 18, eu tenho 15. Enfim, então isso, e a gente informa de forma bastante clara também nos termos, nas políticas, nas regras da comunidade, que a plataforma é somente para maiores de 13. Então, é uma combinação de fatores. Parte da transparência, a tecnologia, equipes inteiras dedicadas a detectar com essa combinação de fatores, e também, às vezes, sendo muito rígido, o processo de apelação para que as pessoas possam voltar a usar a plataforma, caso a gente tenha errado. Só aproveitando a oportunidade também para mencionar que a NPD está finalizando um guia de legítimo interesse, que em breve vai ser disponibilizado, e ele vem com um formato diferente também. Dessa vez, a gente, justamente pelo enunciado de crianças e adolescentes, a gente acredita que é importante a gente delimitar situações em que não é aplicável o legítimo interesse para crianças e adolescentes. Então, a gente entende que a gente fez o enunciado para trazer essa clareza, mas também é importante a gente restringir, porque ele não é uma carta branca para aplicação do legítimo interesse de forma restrita, porque é extremamente importante a necessidade de ponderar o melhor interesse com o legítimo interesse. Então, o guia vem com esse texto como formato para discussão, ele vai ficar um mês aberto a tomada de subsídios, e é muito importante também a gente receber exemplos do setor empresarial e também da sociedade civil em situações em que não se aplica o legítimo interesse para crianças e adolescentes. Então, essa foi uma demanda principalmente de incidência da sociedade civil na NPD, e a gente acreditou que deveria lançar esse guia com um formato um pouco diferente, justamente para a gente poder cercar essas situações possíveis e não possíveis do uso do legítimo interesse, de uma forma geral, mas também específica para crianças e adolescentes. Então, o guia está em fase final aí de revisão, e em breve deve ser disponibilizado como um texto para discussão. Olá, boa tarde, gente. Em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer, uma honra estar aqui. Dizer que eu estou voltando para casa, né? Porque eu me formei, fiz meu mestrado aqui, na turma da Natália, e hoje estou aqui hoje trabalho no TikTok como Ads Policy Manager, finalmente conhecendo a Camila pessoalmente. Então, é um prazer muito grande estar aqui nessa mesa. E eu vou ser breve, porque a concorrência com o almoço realmente é muito dura, né? Mas a minha pergunta é bem direta, né? Muitas vezes, quando as companhias grandes como o Facebook, a Meta e o TikTok realizam suas políticas, há um tensionamento entre duas abordagens, né? Uma abordagem mais global, né? Em políticas mais uniformes globalmente, e uma abordagem mais regional, né? As abordagens mais globais podem ser mais facilmente operacionalizadas, podem ser mais previsíveis, podem garantir mais expertise nas companhias, né? E acaba sendo uma abordagem interessante assim, para certas políticas. Só que, por outro lado, quando nós adotamos políticas mais uniformes, né, nós perdemos certas granularidades do contexto regional, principalmente em contextos em que a regulação é muito diferente de região para região, né? A abordagem
mais regional também traz maior adaptabilidade para essas políticas. Então, eu queria saber como que essas duas abordagens, né, se manifestam na área de proteção de dados nas duas companhias, né? Tendo visto que é uma área bastante regulamentada, que, tendo visto que o nosso continente também tem muitas jurisdições, né? Então, eu queria perguntar para vocês, e obrigado mais uma vez pela excelente palestra a todos os palestrantes. Bueno, voy a contestar en español. Creo que creo que se relaciona totalmente con lo que hablé antes. Bueno, por un lado tenés una política de privacidad, que es un documento legal, digamos, que tiene su, y por eso voy a hablar desde mi área, mi expertise, que es políticas públicas. Entonces no voy a entrar en detalles de cómo se decide, digamos, el tema de la política regional en los casos que eso corresponda con la ley aplicable versus una política global. Obviamente la aspiración es que sea global, porque en las políticas se comunican los métodos de procesamiento que, como hablaba antes, se relacionan con un programa que es global y con formas de diseñar productos que son globales. Yo lo que puedo decir es que desde el equipo de políticas públicas, toda esta interacción que mencionaba antes, en definitiva, nutre las perspectivas de cómo informar por ejemplo, una actualización de una política de privacidad. Tuvimos un ejemplo el año pasado, actualizamos nuestra política de privacidad de Meta, porque hay otros servicios que tienen la propia, completamente. No para expandir derechos, sino por una cuestión de transparencia, para actualizar el texto de una manera que incrementara la transparencia y la comprensibilidad de la política. Mi equipo estuvo directamente involucrado justamente en el diseño, en transmitir a la compañía expectativas de privacidad, qué se entiende por comprensibilidad en América Latina, y cómo se van a entender ciertos ejemplos. Cuando vos pones ejemplos en una política de privacidad, cómo hacer que los ejemplos también sean contextuales y no siempre correspondan a ejemplos que ocurren en otras regiones y no necesariamente en la nuestra. Cómo dar perspectivas de diversidad para comunicar, digo, más cómo hacer una política que vaya más allá del texto legalista, que bueno, que tiene que estar, pero aún así, cómo tratar de que esa política global tenga en cuenta las particularidades regionales, al menos de una perspectiva de policy, más allá de las decisiones legales de cuándo corresponde algún tipo de disclaimer en particular respecto de cómo se cumple con una ley aplicable en una determinada región. Concordo com o que a Paula já disse. Acho que para complementar tem a questão também de produtos, implementação de novos produtos e funcionalidades. Isso a gente faz, como você já sabe, tem análise global e tem também uma análise local. Então a gente tem o cuidado de, obviamente, levar em consideração a legislação, mas também a cultura local, como funciona, como que as pessoas do Brasil, ou da Argentina, ou da Colômbia vão entender isso, qual a expectativa de privacidade em cada lugar. E obviamente, não dá para fazer algo tão diferente em cada uma das regiões, mas a gente tem que adaptar e muitas vezes expandir isso, ainda que não faça tanto sentido, talvez, no Brasil, mas ter algo a mais para que a pessoa na Colômbia entenda. Então, a gente tem esse cuidado. E a mesma coisa nas políticas, tem os termos específicos que a gente consegue explicar um pouquinho mais de acordo com a legislação e também a expectativa de privacidade. E também acho que o fato das políticas e do newsroom e de todas as questões estarem na língua local, isso também já aproxima muito. A gente tem cuidado de, obviamente tem pontos de melhoria, mas também pop-ups ou avisos que a gente envia, a gente tem que revisar para o idioma local, não só fazer uma tradução massiva, para ter certeza de que aquilo está de acordo com o que a pessoa, nas palavras que de fato ela usa no dia a dia, como que ela vai entender. E acho que, por fim, é o usuário do aplicativo, né? Qual o perfil do usuário do aplicativo, como ele ou ela vai entender melhor aquela nova funcionalidade. Então, acho que é uma combinação de fatores. A legislação local, a cultura daquele local onde a gente vai implementar determinado produto, o que ela espera de privacidade. Assim, a gente tenta fazer uma empresa global e, ao mesmo tempo, levar em consideração os aspectos locais. Eu sei que a pergunta não foi para mim, mas queria fazer uma observação que essa não é uma questão menor, né? Eu acho que existe uma tensão muito grande
colocado hoje em dia entre as obrigações que, de fato, exigem que as empresas tenham uma adaptação de suas políticas locais, localmente, e acho que isso tem aumentado ao redor do mundo, tanto em relação a idioma, mas também ao tipo de garantias que devem estar estabelecidas em cada jurisdição. Mas também, e aí retomando e pensando um pouco nesse caráter das desigualdades, dos desafios e das oportunidades, acho que a gente tem uma demanda grande de atuação e de colaboração aí também em relação a como fazer que os mais altos padrões se adotem nas diferentes jurisdições, porque independente das capacidades de enforcement, como eu falava antes, que o Brasil possa ter em relação à Europa, a gente tem duas legislações que têm garantias, por exemplo, né, para dar esse exemplo, muito similares, mas não necessariamente você tem uma atenção à norma equivalente nos dois casos, e você pode ter casos em que você tem uma proteção maior em uma determinada jurisdição por uma questão de que foi possível avançar num litígio, numa demanda. Então, acho que, assim, existe aí uma tensão grande sobre isso. O caso das novas políticas do WhatsApp foi um grande caso em relação a esse tema, porque justamente colocou em questão como essas decisões influem ou não nas ações das empresas em cada jurisdição e como a gente pode pensar e colaborar para que consigamos ter os mais altos padrões e mais alto padrão de cumprimento das obrigações em diferentes jurisdições ao redor do mundo. Então, acho que é um tema que ele está longe de estar bem resolvido, acho que ele tem muitas tensões ainda e é um dos grandes desafios, acho, para a discussão nessa nossa área. Perfeito. Então, pessoal, acho que vamos almoçar a hora. E, diretora Nairane, se gostaria de dar alguma palavra final, algum agradecimento, fique à vontade. Sim, Davi, realmente, assim, me resta aqui agradecer a todos, agradecer o interesse de todos no assunto, de compartilhar conhecimentos e experiências. Queria agradecer também ao pessoal que veio de fora, né, que está aqui. A gente sabe que não é fácil, que não é barato, né, mas é um prazer muito grande compartilhar desses momentos e aprendermos e evoluirmos todos juntos. Muito obrigada a todos. Gostaria de dar alguma palavra final, Zuzana? Tá bem, pessoal, muito obrigado a vocês, a gente fica à disposição e segue o convite para ficarem atentos aí para o guia de legítimo interesse que sai em breve e a transferência internacional. Vai ser muito importante a colaboração de vocês e a gente espera mesmo que vocês contribuam. Valeu, obrigado.